Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje iremos falar das tretas no cangaço, ou seja, dos cangaceiros que tiveram problemas um com os outros. E para elucidar melhor essa proposta de vídeo, deixarei uma breve explicação. Me atentarei em ordem cronológica a acontecimentos da seguinte natureza: brigas que chegaram ou quase chegaram às vias de fato, problemas que resultaram em até morte, traição no âmbito conjugal e traições entre cangaceiros visando se entregarem para a polícia. Deixo claro que não darei outros detalhes, pois essa não é a ideia do vídeo. E nós temos aqui no canal vários vídeos sobre esses fatos bem especificados. Eu posso estar deixando aí nos comentários para vocês ou na descrição do vídeo. Então, sem perder mais tempo, vamos às informações. Em 1922, Sr. Pereira decide deixar o cangaço definitivamente. Dentro do bando, ficou a tensão de quem seria o sucessor e, para a surpresa de todos, o irmão mais jovem dos três irmãos Ferreira foi o escolhido. Exatamente, Virgulino Ferreira, o Lampião, assumiria o bando do afamado Sebastião Pereira. Obviamente que essa notícia desagradou algumas pessoas, em especial José Dedé, vulgo Baliza, um dos mais experientes cangaceiros do bando. Ele seria o candidato natural a tal cargo. Enfim, nessa versão da história, Baliza estaria insatisfeito e isso estava sendo espalhado ao bando. Mesmo jovem, Lampião sempre teve uma visão fria e calculista das coisas. Ele não iria deixar uma concorrência lhe causar problemas e dividir o bando. Na grande invasão ao casarão do Coronel Gonzaga, na cidade de Belmonte, Pernambuco, os cangaceiros tinham como objetivo cumprir a promessa feita por Lampião ao antigo chefe e dar cabo do tal coronel. Porém, Lampião teria unido o útil ao agradável. O coronel foi executado, mas pelas costas foi morto o afamado cangaceiro José Dedé, o Baliza. Seu algoz teria sido Antônio Rosa, suposto irmão de criação de Lampião, amando do chefe Mor. Por falar em Antônio Rosa, guarde esse nome, não esqueça, ainda falaremos dele por aqui. E assim Lampião matou 2 coelhos numa cajadada só, cumpriu a promessa Sr. Pereira e deu cabo do seu concorrente Baliza. Pessoal, é importante pontuar que o cangaço é cheio de versões e possivelmente você já deve ter ouvido ou ouvirá outras versões para esses mesmos fatos que irei narrar neste vídeo. Porém, estou seguindo uma linha de pesquisa que eu acho mais coerente. Tempos depois, ainda no início da década de 20, outra confusão envolvendo 2 feras. Clementino Quelé, famoso volante, na época era ainda um cangaceiro, bateu de frente logo com aquele que é considerado o mais corajoso entre todos os cangaceiros que já existiu. Estamos falando de Meia-Noite. A briga se deu por conta da entrada de 2 cabras no bando de Lampião, a pedido de Clementino Quelé. Meia-Noite, que era desafeto desses cabras, foi extremamente contra e daí começou a confusão entre ambos. A confusão foi tão grande que ambos se estranharam tanto que quase se mataram. Lampião acabou por ficar ao lado de Meia-Noite e isso deixou Clementino Quelé furioso. Se sentindo humilhado, a situação foi tão séria que o cabra saiu do bando e acabou virando volante. Daí por diante, vocês já sabem, se tornou um dos maiores inimigos de Lampião. Lembra do Antônio Rosa que eu pedi para vocês guardarem o nome? É, aquele que supostamente foi o algoz de Baliza? Pois bem, ele provou do próprio veneno. O suposto irmão de criação de Lampião era cabra valente, mas não era dado à hierarquia. Fazia tudo muito por sua conta e isso já vinha incomodando Lampião. A gota d'água foi quando ele matou um homem por motivo banal, causando revolta aos moradores do local, que tinham contato com Lampião. E isso para Lampião foi péssimo, pois em seus planos de sobrevivência, uma rede de informantes forte sempre foi necessário. Mas fazer o quê? Ele teria que dar um jeito em Antônio Rosa. Porém, até o chefe Mó sabia o perigo que o cabra lhe oferecia. A solução foi que em uma das andanças, seu irmão Levino Ferreira, vulgo Vassoura, junto com outro cabra, desse fim a Antônio Rosa quando ele estivesse distraído.
E foi exatamente o que aconteceu. O cabra deu as costas achando que iria descansar em um local tranquilo e foi executado, sem não antes oferecer corajosa e digna resistência. Ou seja, Lampião mandou seu outro irmão executar o suposto irmão de criação, nesse cenário de versão da história. Esse fato se deu em julho de 1924. Ainda em 1924, chegamos em setembro, aí vem a briga mais famosa da história. O afamado cangaceiro Meia-Noite, dentro do bando, dá por falta de seu dinheiro e acaba por acusar os irmãos de Lampião, Antônio e Livino Ferreira. Isso virou uma confusão sem limites. Não era qualquer um que teria coragem de acusar os irmãos de Lampião assim. Bem, o rei do cangaço intervém na confusão e dá o valor requerido por Meia-Noite do possível roubo. Porém, exige que o valente cangaceiro deixe o bando e suas armas. Daí o cabra mostra mais uma vez que tinha culhões. Simplesmente diz que se tiver homem naquele lugar, que fosse pegar as armas. O interessante é que ninguém meteu a cara. Essa briga não foi boa para ninguém. Lampião perdeu um cangaceiro que, segundo ele mesmo, valia por 10 homens. Já Meia-Noite teve um triste fim, lutando emboscado por cerca de aproximadamente 100 homens sozinho, e acabou caindo em morte. Entre o fim de dezembro de 1926 e início de janeiro de 1927, existem divergências quanto a essa data. Um acidente mudaria a vida de Lampião. Por uma brincadeira na rede, Luiz Pedro acidentalmente mata Antônio Ferreira, irmão mais velho de Lampião. Ali deve ter ficado um local tenso, cheio de discussões e aversões. O que se sabe é que Lampião optou por poupar a vida de Luiz Pedro, o perdoando. Porém, em uma das versões da história, o cangaceiro Jararaca não digeriu bem essa situação e era a favor que Luiz Pedro fosse executado. Daí por diante vocês já imaginam, eles não devem ter se tornado os melhores amigos, né? Em agosto de 1926, um dos fatos mais covardes do cangaço. Aconteceu que Horácio Grande induziu Lampião a atacar a fazenda Tapera dos Gilos com mais de 100 cangaceiros. Tudo isso usando de astúcia com uma carta falsa. No decorrer do massacre, Lampião encontrou ainda com vida o último Gilo, que ainda lutava e resistia bravamente. Impressionado com a coragem de Manuel Gilo, ele foi até o mesmo saber do porquê daquela carta desafiadora. Então Manuel desmascara Horácio, dizendo que não sabia ler nem escrever. Horácio logo lhe dá um balaço na cabeça. Lampião ali viu que foi enganado. Bem, como dito no início do vídeo, Lampião era frio e calculista. Óbvio que ele não gostou do que Horácio fez, mas naquele momento ele não queria gastar mais munições, tendo em vista que Horácio tinha seus homens também e poderia oferecer resistência. Lembrando também que o ataque à fazenda Tapera, eles já haviam também gastado munições nesse sentido. Horácio, por sua vez, era de uma família influente. Lampião, que vinha sofrendo forte perseguição, não queria mais desafetos por hora. Horácio não era bobo, caiu no mundo, sabia que mais cedo ou mais tarde iria pagar por aquilo. Chegamos ao início da década de 30 e por conta de um abuso sexual, Lampião rompeu totalmente com o líder dos Ingrácias. O cangaceiro Sabiá, que cometeu o abuso, era um dos Ingrácias e foi executado por isso. Antônio de Ingrácia, o líder do clã, não gostou nada de seu parente ser morto contra a sua vontade e daí virou alvo de Lampião. Por sinal, aqui vem um fato que é bem estranho na história. Tempos depois, em uma suposta briga onde os irmãos Antônio e Cirilo de Ingrácia chegaram às vias de fato, Cirilo teria matado Antônio. Bem, essa é uma das versões. A outra foi que o irmão tramou tudo isso para que Antônio não fosse morto por Lampião e deixasse o cangaço com vida. Você acredita em qual das versões? Deixe aí nos comentários. Vale lembrar, pessoal, que tivemos algumas outras brigas de caráter menor, que podem ser lembradas. Exemplo, Sabino já se estranhou com Lampião. Luiz Pedro também. Lembra daquela questão dos cachorros? Zé Baiano brigou com Virgínio Fortunato. E por aí vai. Nesse caminho de brigas e confusões na história do cangaço, nós não podemos deixar de citar o problema que teve Volta Seca com Lampião. Bem, sabemos que Volta Seca é um personagem meio controverso. Volta Seca deixou uma entrevista explicando o seguinte, eu vou resumir só a parte que interessa. Lampião deu uma tapa no rosto do cangaceiro pó corante. Volta Seca viu aquilo e não achou interessante.
e depois confrontou o rapaz. Como é que você leva uma tapa dessa e não senta chumbo nesse cara? O cangaceiro Paucorante desconversou. Segundo Volta Seca, na entrevista, o próprio Paucorante contou tudo para Lampião. Lampião foi confrontar e disse: quer dizer que você falou que se eu desse uma tapa você me dava uns tiros? Volta Seca disse o seguinte na entrevista: eu não dava, eu dou. Ficou aquele clima tenso, briga vai, briga vem, Maria Bonita que interviu. E daí ficou a inimizade. Existem outras versões também sobre confusões entre Lampião e Volta Seca. Mas vamos seguindo. Em março de 1933 acontece uma trairagem das grandes entre os cangaceiros. A fim de se entregar à polícia e sair daquela vida de cangaceiro com a promessa de ser um volante, Mamed, vulgo Esperança II, matou as traições e decapitou o companheiro de armas, de vulgo Cocada. Já em 1934 aconteceu uma gaia que desmantelou o bando. Lídia, aquela que diziam ser a mais bela entre as cangaceiras, foi pega nos matos, traindo Zé Baiano com o cabra de vulgo Bem-te-vi. Quem viu e tentou chantagear, querendo tirar uma casquinha da moça, foi o cabra de vulgo Coqueiro. Mas Lídia não cedeu às chantagens de Coqueiro, que delatou tudo para Zé Baiano. Ao ser interrogada por seu companheiro, Lídia confirmou a verdade, mas disse que Coqueiro só fez aquilo porque também queria entrar na brincadeira. Se é que vocês me entendem, né? Moral da história, em meio a uma confusão dessa, Lampião mandou que Gato matasse Coqueiro imediatamente, e isso aconteceu. E coube a Zé Baiano decidir o destino de Lídia. O cabra de vulgo de Bem-te-vi caiu nos matos, e era cabra de Curisco. Lídia teve um trágico fim, apesar de Zé Baiano ter ficado muito em dúvida do que fazer, pois gostava dela. Preferiu optar por manter a sua reputação e sua honra intacta, e acabou com a companheira na base da paulada, ceifando sua vida. Em 1935, a cangaceira moça, mais folgada que calça de palhaço, quer que Zé Sereno, sobrinho do seu companheiro, o afamado cangaceiro Cirilo de Ingrácia, sirva de empregado, colocando água na bacia para lavar os seus pés. Ele se recusa prontamente e ela, irritada, promete contar tudo para o tio do rapaz. Cirilo, ao saber de tudo, fica irritadíssimo. Daí houve forte discussão entre tio e sobrinho. Segundo a versão contada por Zé Sereno, Cirilo queria bater nele, e ele disse que se ele andasse para frente, sentaria a bala e não contava os buracos. Daí por diante, eles se separaram, e até que os cangaceiros que estavam no local teriam apoiado Zé Sereno. Se bem que eu não acredito que Zé Sereno tenha falado isso para Cirilo, não. A briga pode até ter acontecido, mas ele ter falado que ia meter bala em Cirilo de Ingrácia na frente dos outros cangaceiros e ter ficado por isso mesmo, eu acho bem difícil. Ainda em 1935, duas feras quase chegam ao ápice do ódio e da coragem. Por conta de uns potes de água que Lampião queria que ficasse coberto, mas a cabroeira sempre que ia beber água deixava descoberto, acontece um dos momentos mais tensos do cangaço. Ângelo Roque pagou pela irritação de Lampião, que reclamou com ele que estava sempre ali deitado e não fazia nada com relação à situação. Labareda não gostou muito de ter sido chamado a atenção, foi lá com o coice de sua arma e quebrou tudo. Daí vocês já imaginam quando o Lampião soube, né? Os dois ficaram frente a frente, ódio no ódio, duas feras, quase que se matam. E isso só não aconteceu porque o cangaceiro Virgínio Fortunato, vulgo moderno, apaziguou a situação, fazendo uma terapia nos caras, falando sobre as volantes que os perseguiam e por aí vai. Acabou que não se mataram, mas não ficaram muito amiguinhos não. Podemos lembrar também, no meados da década de 30, que os cangaceiros Mourão e Mormaço estavam incomodando em uma certa região, e o pessoal foi reclamar para Lampião. Como Mourão e Mormaço eram primo de Gato, Lampião pediu que o mesmo tomasse providência. E Gato, menino tranquilo e bonzinho que era, foi lá e fez o serviço, tirando a vida dos próprios primos. Em 1936, após a morte de Mariano, a jovem Rosinha fica só. Agora ela queria passar uns dias na casa de seus pais. Lampião, mesmo a contragosto, permitiu, mas avisou a quantidade de dias que ela poderia ficar. A menina do aconchego do lar não queria voltar, e isso irritou demais Lampião. Um cangaceiro foi buscá-la, e quando voltou, Lampião mandou o cabra de vulgo Paucorante a executar. Uma covardia sem limites.
Falando em Pocorante, possivelmente em 1937 ele foi pivô de uma traição. Estava nos matos colocando aquela gainha com a cangaceira Lili. O traído, Moita Brava, pegou eles no flagra e sentou a espoleta em Lili, ceifando sua vida logo ali. O desafeto Pocorante caiu nos matos, quase pelado, e aí demandou para outro local. Ainda em 1937, Português tinha um cabra sob sua chefia que não curtia muito seu jeito de liderar e ainda o achava um covarde. Pois bem, Português então decidiu mandar o cangaceiro Cícero Garrincha, o Catingueira, em missão junto com o desafeto, o cabra de vulgo Marreca. E nessa viagem, a ordem foi que Marreca não voltasse com vida, e Catingueira cumpriu, executando o mesmo. Chegamos a 1938 e tome Gaia. Dessa vez, Cristina estaria traindo o Português com o cabra de vulgo Gitirana. Rapaz, essa traição colocou de frente Maria Bonita, que era a favor da punição de Cristina para Português lavar sua honra, contra Curisco, que tinha seu cabra Gitirana envolvido no caso. Curisco e Maria discutiram fortemente. Curisco alegava que o cabra era dele e ele teria de resolver a situação. Nesse contexto, Lampião acabou, no fim, dando meio que apoio a Curisco, mas o clima entre os três não ficou bom, sem contar que Português não ficou nada satisfeito com essa situação. Bem, não era a primeira vez que Curisco irritava alguém por proteger um cangaceiro. Zé Baiano, no caso de Lídia, tinha raiva de Curisco por ficar com Bem-te-vi no bando. Agora era a vez de Português, que queria ver Gitirana morto. A cangaceira Cristina não teve sorte, acabou morta pelos cangaceiros Luiz Pedro, Juriti e Candeeiro. Quem foi o mandante desse crime? Ainda temos nossas dúvidas em meio às pesquisas. Pode ter sido Português, Lampião ou Maria, induzindo Luiz Pedro a comandar isso. O que vocês acham? Quem mandou matar Cristina? Deixe aí nos comentários. Em julho de 1938 era morto Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Daí por diante, as trairagens começaram a acontecer com mais frequências no cangaço. Em setembro de 1938, 2 cangaceiros são traídos e mortos por companheiros de armas para se entregarem à polícia. Esses fatos aconteceram em locais diferentes. Os cangaceiros mortos e decapitados foram Atividade, morto por Barreira, e Canário, tendo seu fim nas mãos de Penedinho. Como dito, após a morte de Lampião, houve várias entregas e começou a trairagem. Um caso colocou uma tensão no ar. Zé Sereno marcou uma possível entrega dos cangaceiros. Nesse episódio, houve uma traição e a volante quase que mata Curisco. O Diabo Loiro ficou desconfiado de Zé Sereno, tendo ele como um desafeto. Bem, pessoal, é isso. Diante das informações, esses foram os fatos que consegui para apresentar a vocês. Se esqueci algum, deixe aí nos comentários. Estou ansioso para saber. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe o seu like. No mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.